Há momentos na vida em que a paz de Deus se retira, não porque Ele nos abandonou, mas porque estamos caminhando em direção contrária à sua vontade. E talvez em nenhuma área da vida isso seja tão evidente quanto nos relacionamentos que escolhemos. Existe algo profundamente perturbador quando você sente que aquilo que deveria trazer alegria está trazendo inquietação. Quando aquele relacionamento que prometia ser a resposta aos seus sonhos está, na verdade, roubando sua tranquilidade. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo não está certo, mas você insiste, você força, você tenta convencer a si mesmo de que tudo vai dar certo? Hoje precisamos falar sobre uma verdade que pode parecer dura, mas é absolutamente libertadora. Quando Deus não aprova o seu parceiro, Ele não fica em silêncio, Ele fala, Ele age, Ele envia sinais claros que não podem ser ignorados. O problema não é que Deus não avisa, o problema é que muitas vezes escolhemos não ouvir. Preferimos a ilusão do que queremos a verdade do que precisamos. A palavra de Deus em Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não em alguns, não apenas nas decisões que parecem espirituais, em todos. E isso especialmente inclui, a escolha de com quem você vai caminhar o resto da sua vida. Quantos casamentos começaram contra a vontade de Deus e terminaram em desastre? Quantas pessoas ignoraram os avisos divinos porque estavam apaixonadas, porque tinham medo de ficar sozinhas, porque achavam que poderiam mudar a outra pessoa? E agora carregam o peso de uma aliança que se tornou prisão em vez de liberdade. Deus não está interessado em destruir sua felicidade. Ele está interessado em proteger seu destino. E quando Ele não aprova um relacionamento, não é por capricho, não é por crueldade, mas porque Ele vê o que você não consegue ver. Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabe das batalhas que virão. Ele sabe do preço que você pagará. E como Pai amoroso, Ele tenta te alertar. Mas como Deus fala? Como você sabe quando Deus não aprova aquele relacionamento? Vamos ser práticos e honestos. Primeiro, você perde a paz. Não aquela ansiedade normal do início de um relacionamento, mas uma inquietação profunda, persistente, que não te deixa dormir direito. É como se algo dentro de você estivesse em conflito constante. Você pode estar sorrindo por fora, mas por dentro há uma guerra. O Espírito Santo dentro de você está agitado porque sabe que você está no caminho errado. Em Colossenses 3, versículo 15, Paulo escreve: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. A paz de Cristo deve ser o árbitro das suas decisões. Quando você não tem paz, é porque algo está errado. E não estou falando de nervosismo passageiro. Estou falando daquela sensação persistente de que você está forçando algo que não deveria forçar. Segundo, as pessoas que Deus colocou na sua vida começam a expressar preocupação. Seus pais cristãos têm reservas. Seus amigos de confiança, aqueles que sempre te apoiaram, agora parecem hesitantes. Seu pastor, que te conhece há anos, levanta questões. E você? Você os acusa de não entenderem, de não apoiarem, de serem negativos. Mas será que todos eles estão errados? Ou será que Deus está usando as vozes daqueles que te amam para tentar alcançar você? Provérbios 11, versículo 14, nos adverte: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros, há segurança. Deus frequentemente usa conselheiros piedosos para nos guiar. Ignorá-los é perigoso. Rejeitá-los pode ser fatal para seu futuro. Terceiro, seu relacionamento com Deus esfria. Você que orava todos os dias agora mal consegue abrir a Bíblia.
Você que adorava com fervor agora apenas cumpre rituais vazios. A igreja que era seu refúgio agora parece um fardo. E por quê? Porque quando você está em desobediência, é difícil estar na presença de quem você está desobedecendo. Você se afasta não porque Deus se afastou de você, mas porque você sabe, lá no fundo, que está escolhendo algo que Ele não aprovou. Já viu isso acontecer? Talvez na sua própria vida. Aquele jovem que era fervoroso, mas começou a namorar alguém sem temor a Deus e lentamente foi perdendo o fogo. Aquela mulher que liderava grupos de oração, mas se envolveu com um homem que não compartilhava sua fé e hoje mal aparece na igreja. Não é coincidência, é consequência. Quarto, você começa a fazer concessões espirituais que nunca imaginou fazer. Coisas que você dizia que nunca faria, agora você está fazendo. Padrões que você tinha, agora você flexibilizou. Convicções que eram inabaláveis, agora são negociáveis. Tudo porque você quer fazer aquele relacionamento funcionar. Você está disposto a sacrificar sua integridade no altar de um amor que Deus não abençoou. 2 Coríntios 6, versículos 14 e 15 pergunta: Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Essa não é uma sugestão casual, é um mandamento direto, e quando violamos essa ordem, pagamos o preço. Quinto, surgem conflitos inexplicáveis. Discussões constantes sobre coisas pequenas, uma tensão que não faz sentido, incompatibilidades que você tentou ignorar agora se tornam gritantes, valores diferentes sobre questões fundamentais da vida, e você tenta forçar a harmonia onde não existe base para ela. Amós 3, versículo 3, questiona: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta é não. Não podem. Não de forma saudável. Não de forma que glorifique a Deus. Você pode andar ao lado de alguém por um tempo, mas se não houver acordo real sobre o que é importante, o caminho se tornará cada vez mais difícil. Sexto, você percebe que está sendo transformado, mas não para melhor. Aquele temperamento que você tinha controlado agora volta. Aqueles hábitos que você havia abandonado agora retornam. Você está se tornando uma versão menor de quem Deus te chamou para ser. Por quê? Porque o relacionamento está drenando você em vez de edificar você. Provérbios 13, versículo 20 declara: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos se tornará mau. Companhias moldam destinos. Com quem você está, se não está te aproximando de Deus, está te afastando dele. Não existe neutralidade em relacionamentos. Eles te elevam ou te rebaixam, te fortalecem ou te enfraquecem, te aproximam de Deus ou te distanciam dele. Sétimo, portas que deveriam se abrir permanecem fechadas. Oportunidades que deveriam vir não chegam. É como se sua vida estivesse em pausa, e pode estar mesmo. Porque Deus não vai abençoar plenamente uma vida que está em desobediência. Ele te ama demais para fazer isso. Abençoar você enquanto você está no caminho errado seria confirmar a direção errada. Vamos mergulhar mais profundamente nessa verdade. Porque talvez você esteja pensando: mas eu amo essa pessoa. Como pode ser errado se eu sinto tanto amor? E aqui está uma verdade difícil, mas essencial. Nem todo amor é de Deus. Nem todo sentimento forte é direção divina. Seus sentimentos podem te enganar. Seu coração pode te trair. Jeremias 17, versículo 9, nos alerta: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Seu coração pode desejar algo que Deus não planejou para você. Pode se apegar a alguém que não faz parte do seu destino divino. E quando isso acontece, você tem uma escolha a fazer:
Confiar nos seus sentimentos ou confiar na sabedoria de Deus? Seguir o que você quer ou seguir o que Ele sabe que você precisa? Pense em Sansão, um homem ungido, separado desde o ventre para ser juiz de Israel. Um homem com força sobrenatural, destinado a libertar seu povo. Mas Sansão tinha uma fraqueza. Ele escolhia mal suas parceiras. Primeiro, uma mulher filisteia em Tímna, depois Dalila, mulheres que não compartilhavam sua fé, que não honravam seu Deus, que finalmente contribuíram para sua queda. A história de Sansão em Juízes capítulos 13 a 16 é uma tragédia que poderia ter sido evitada. Deus havia dado instruções claras ao povo de Israel para não se misturar com as nações pagãs. Mas Sansão ignorou isso. Ele foi guiado por seus olhos, por seus desejos, por sua paixão, e pagou um preço terrível. Perdeu sua força, perdeu seus olhos, perdeu sua liberdade, morreu junto com seus inimigos, realizando na morte o que não conseguiu completar na vida por causa de suas escolhas erradas. A tragédia de Sansão não começou quando Dalila cortou seu cabelo. Começou muito antes, quando ele escolheu ignorar a vontade de Deus e seguir seus próprios desejos. E quantos hoje estão repetindo o erro de Sansão? Ungidos, chamados, separados para propósitos divinos, mas se envolvendo com pessoas que não compartilham sua fé, que não apoiam seu chamado, que lentamente estão drenando sua força espiritual. Você pode achar que é forte o suficiente para lidar com isso, que seu relacionamento com Deus é sólido o bastante para suportar um parceiro que não serve a Deus da mesma forma. Mas Sansão também achava que era forte. E olhe o que aconteceu. A força física não o salvou. A unção não o protegeu quando ele escolheu desobedecer, porque Deus não força suas bênçãos sobre escolhas que ele não aprovou. Agora considere uma história diferente, a história de Isaque. Abraão, seu pai, estava determinado a encontrar uma esposa apropriada para seu filho. Não qualquer mulher, não uma mulher das nações ao redor, mas uma mulher de seu próprio povo, que conhecesse o Deus verdadeiro. Em Gênesis 24, vemos Abraão enviando seu servo mais confiável em uma jornada de mais de 800 quilômetros para encontrar uma esposa para Isaque. Por que tamanha preocupação? Porque Abraão entendia algo fundamental. O futuro de toda a promessa de Deus dependia de quem Isaque escolhesse como parceira. A aliança precisava continuar através das gerações. E isso só seria possível se a escolha do cônjuge estivesse alinhada com os propósitos de Deus. O servo orou. Pediu a Deus um sinal específico, e Deus respondeu através de Rebeca, uma mulher que demonstrou não apenas beleza, mas caráter, não apenas disposição, mas generosidade, não apenas interesse, mas iniciativa para servir. E quando Isaque a conheceu, a Bíblia diz que ele a amou e foi consolado após a morte de sua mãe. Um casamento abençoado, porque foi estabelecido na vontade de Deus. Qual é a diferença entre Sansão e Isaque? Ambos eram homens de Deus, ambos tinham destinos importantes, mas um escolheu baseado em seus próprios desejos, ignorando a vontade divina. O outro permitiu que Deus guiasse a escolha de sua parceira. Um terminou em tragédia, o outro floresceu em bênção. E a diferença não estava em quem eles eram, mas em como escolheram seus parceiros. Você está em um relacionamento agora. Talvez esteja considerando dar o próximo passo, casar, oficializar. Mas há essa inquietação, esse desconforto, essas bandeiras vermelhas que você tem tentado ignorar. E você sabe lá no fundo que algo não está certo, mas tem medo,
Medo de ficar sozinho, medo de recomeçar, medo de que Deus não traga alguém melhor, medo de desperdiçar tempo. Deixe-me dizer algo com toda clareza e amor. É melhor estar sozinho na vontade de Deus do que acompanhado fora dela. É melhor esperar pela pessoa certa do que se prender à pessoa errada. É melhor confiar no tempo de Deus do que forçar seu próprio tempo e passar o resto da vida lidando com as consequências. Isaías 40, versículo 31 promete: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar em Deus não é desperdício de tempo, é investimento em seu futuro, é sabedoria, é fé em ação. E aqui está outra verdade poderosa. Quando você está disposto a soltar o que não é de Deus, Ele traz o que é dele. Mas enquanto suas mãos estão segurando firme o errado, não há espaço para receber o certo. Deus não compete com suas escolhas erradas. Ele espera que você as solte para então poder te dar o que Ele planejou. Pense na história de José. Potifar tinha uma esposa que tentou seduzi-lo dia após dia. Uma mulher poderosa, influente, provavelmente bonita. Ela queria José e ele poderia ter cedido. Afinal, estava sozinho em terra estrangeira, longe de casa. Ninguém saberia. Mas José fez uma escolha diferente. Em Gênesis 39, versículo 9, ele pergunta: como poderia eu, pois, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José recusou porque entendia algo crucial. Algumas conexões, mesmo quando parecem atraentes, mesmo quando são oferecidas, mesmo quando são insistentes, são armadilhas. São tentativas de desviar você do seu destino. E ceder a elas não vale o preço que você pagará. José foi para a prisão por causa de sua recusa. Foi falsamente acusado, sofreu injustamente, mas aquela prisão se tornou o caminho para o palácio. Aquela escolha de honrar a Deus, mesmo custando sua liberdade temporária, garantiu sua posição futura. E anos depois, quando ele estava governando o Egito, quando salvou nações inteiras da fome, quando se reencontrou com sua família, ele deve ter olhado para trás e agradecido a Deus por ter dado força para dizer não naquele momento crítico. O que você precisa entender é isto: as escolhas que você faz hoje nos relacionamentos estão moldando seu futuro. Cada compromisso que você aceita ou rejeita, cada pessoa que você permite entrar ou sair da sua vida, cada fronteira que você estabelece ou derruba, está determinando o curso da sua história. Quando Deus não aprova seu parceiro, há manifestações práticas que não podem ser ignoradas. Vamos falar sobre elas com honestidade brutal, porque sua vida é valiosa demais para desperdiçar em relacionamentos que não têm o selo divino. Oitavo sinal: você sente que está carregando o relacionamento sozinho. Tudo depende de você. A iniciativa espiritual vem de você. As conversas sobre Deus começam com você. A preocupação com o crescimento espiritual é só sua. Você está puxando essa pessoa em direção a Deus enquanto ela permanece indiferente ou, pior ainda, resiste. E você se convenceu de que com o tempo, com paciência, com seu exemplo, ela vai mudar. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Você foi chamado para ser salvador ou cônjuge? Cristo é o Salvador. Você não pode salvar ninguém. Você não pode mudar ninguém. E entrar em um relacionamento acreditando que você será o agente de transformação da outra pessoa não é fé, é presunção, é arrogância disfarçada de esperança. 2 Timóteo 2, versículo 22 nos instrui: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Note, juntamente com aqueles que invocam o Senhor, não à frente deles, tentando arrastá-los, não sozinho enquanto eles observam, mas junto, no mesmo passo, na mesma direção, com o mesmo coração. Nono sinal:
há um padrão de comportamentos destrutivos que se repetem. Ciúmes excessivos, controle, explosões de raiva, manipulação emocional, mentiras, falta de transparência. E cada vez que acontece, há desculpas, promessas de mudança, lágrimas. Mas o ciclo se repete, porque não há transformação genuína sem a obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo não está operando onde não é bem-vindo. Você está tolerando coisas que nunca deveria tolerar, aceitando tratamento que nunca deveria aceitar, e justificando comportamentos que não têm justificativa. Por quê? Porque você investiu tempo, porque você tem medo de recomeçar, porque acredita que não merece melhor. Mas isso não é verdade. Filho de Deus merece ser tratado com honra, respeito e dignidade. Filha de Deus não foi criada para ser diminuída, controlada ou maltratada. Provérbios 4, versículo 23, nos aconselha: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar seu coração não é fechar-se para o amor. É proteger-se de relacionamentos tóxicos que vão destruir o que Deus plantou em você. 10º sinal: seus dons e chamados estão sendo sufocados. Você tinha sonhos, tinha visões, tinha propósitos claros que Deus havia colocado em seu coração. Mas desde que entrou nesse relacionamento, tudo isso foi morrendo lentamente. Aquele chamado para o ministério, esquecido. Aquele projeto que Deus havia colocado em sua mente, abandonado. Aquela paixão por servir, esfriada. Por que isso acontece? Porque quando você está com a pessoa errada, ela não vai apoiar seu destino. Pode até fingir apoio no começo, mas eventualmente você descobrirá que cada passo em direção ao seu chamado é um passo de afastamento da pessoa. E você é forçado a escolher obedecer a Deus ou agradar ao parceiro. E muitos, tragicamente, escolhem o parceiro. Mateus 6, versículo 33 nos direciona: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Reino em primeiro lugar. Não o relacionamento, não a pessoa, não seus desejos. Reino primeiro. E quando você coloca o reino primeiro, Deus adiciona tudo o mais que você precisa, incluindo o parceiro certo no tempo certo. 11º sinal: você está vivendo em segredo, escondendo coisas de pessoas que deveriam saber, sendo menos transparente do que costumava ser, evitando conversas sobre seu relacionamento com aqueles que te conhecem bem. Por quê? Porque você sabe que se eles soubessem toda a verdade, questionariam. E você não quer lidar com esses questionamentos porque lá no fundo sabe que eles estariam certos. João 3, versículo 20 nos ensina: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quando você precisa esconder seu relacionamento, quando precisa maquilar a realidade, quando precisa mentir ou omitir, isso é um sinal claro de que algo está errado. Relacionamentos abençoados por Deus prosperam na luz. Podem ser examinados, podem ser vistos, porque não há nada a esconder. 12º sinal: a falta de unidade sobre valores fundamentais. Vocês discordam sobre como criar filhos, sobre o papel da igreja na vida familiar, sobre prioridades financeiras, sobre questões morais básicas. E você tem tentado convencer a si mesmo de que essas diferenças não importam, que podem ser resolvidas depois, que o amor supera tudo. Mas não supera. O amor sem alinhamento de valores fundamentais não constrói casamentos duradouros. Constrói campos de batalha constantes. Pense no que acontece quando duas pessoas com visões completamente diferentes de vida tentam construir uma família. Uma quer servir a Deus de todo o coração. A outra vê fé como tradição superficial.
Uma quer criar filhos nos caminhos do Senhor, a outra acha que religião é escolha de cada um quando crescer. Uma quer generosidade e mordomia financeira conforme princípios bíblicos. A outra quer acumular e gastar em prazeres passageiros. Como isso pode funcionar? Não pode. Não de forma saudável. Não de forma que honre a Deus. Esses não são detalhes pequenos, são fundações. E você não constrói uma casa sobre fundações rachadas, esperando que ela permaneça de pé quando as tempestades vierem. E as tempestades sempre vêm. 13º sinal: a pressão para compromisso físico antes do casamento. Talvez você tenha mantido padrões de pureza por anos, mas agora está sob pressão constante. Se você realmente me amasse, já somos praticamente casados. Todo mundo faz. Deus vai entender. E talvez você já tenha cedido, talvez já tenha cruzado linhas que jurou nunca cruzar. E agora há culpa, há vergonha, há uma sensação de que você perdeu algo precioso. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 5 declara: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão desenfreada como os pagãos que desconhecem a Deus. Isso não é opcional, não é sugestão, é ordem direta. E quando alguém que diz amar você pressiona você a desobedecer a Deus, essa pessoa não te ama verdadeiramente. Ela ama o que pode obter de você. Amor verdadeiro protege. Amor verdadeiro honra. Amor verdadeiro espera. Amor verdadeiro respeita fronteiras. Se a pessoa com quem você está não está disposta a honrar seus padrões espirituais, não está disposta a esperar, não está disposta a respeitar seu compromisso com a pureza, então essa pessoa não é digna de você. Ponto final. 14º sinal: você está gastando mais tempo tentando consertar o relacionamento do que desfrutando dele. Toda conversa é negociação. Todo encontro é confrontação. Você está exausto emocionalmente, drenado espiritualmente, e você se pergunta: deveria ser tão difícil assim? A resposta é não. Relacionamentos que têm a aprovação de Deus certamente terão desafios, mas terão mais paz do que guerra, mais alegria do que tristeza, mais edificação do que destruição. Gálatas 5, versículo 22, lista o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos deveriam ser evidentes no seu relacionamento. Não perfeitos, mas crescentes. Não sem falhas, mas melhorando. Se ao invés disso há raiva, ansiedade, conflito, impaciência, dureza, deslealdade e falta de controle, então o Espírito de Deus não está governando aquele relacionamento. Agora, vamos falar sobre algo crucial. O que fazer quando você reconhece que está em um relacionamento que Deus não aprova? Porque reconhecer é apenas o primeiro passo. A questão é: o que você fará com esse reconhecimento? Muitos sabem que estão no lugar errado, mas permanecem ali mesmo. Por quê? Por medo, por conveniência, por pressão social, por vergonha de admitir erro, por esperança irracional de que milagrosamente tudo vai mudar sem que eles precisem tomar decisões difíceis. Mas isso não é fé, é covardia espiritual. Josué 24, versículo 15 confronta: escolham hoje a quem irão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, não amanhã, não quando for mais conveniente, não quando houver menos a perder. Hoje, porque cada dia que você permanece onde Deus não te quer é um dia desperdiçado do seu destino. Vou ser direto. Se Deus não aprova seu relacionamento, você tem basicamente 3 opções. Primeira, terminar o relacionamento e confiar que Deus tem algo melhor. Segunda, se ambos são crentes, mas há questões a resolver,
Buscar aconselhamento pastoral sério e comprometimento genuíno de ambas as partes para a mudança. Terceira, continuar em desobediência e enfrentar as consequências inevitáveis. Não há quarta opção mágica onde você desobedece e ainda recebe bênção plena. A primeira opção exige coragem, exige fé, exige estar disposto a atravessar dor temporária para evitar sofrimento permanente, e sim, vai doer. Terminar relacionamentos sempre dói, mesmo quando são os relacionamentos errados. Mas deixe-me te lembrar algo. Dor com propósito sempre vale mais do que conforto sem futuro. Você pode chorar por algumas semanas ou meses ao terminar o que Deus não aprovou, ou pode chorar por décadas em um casamento que nunca deveria ter acontecido. Escolha sua dor, porque de uma forma ou de outra haverá dor. A diferença é que uma leva à restauração e a outra leva ao arrependimento amargo. Hebreus 12, versículo 11 nos lembra: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Fazer o que é certo muitas vezes dói no presente, mas produz frutos no futuro. Fazer o que é fácil pode aliviar no presente, mas produz amargura no futuro. A segunda opção, buscar ajuda e trabalhar para a restauração, só funciona se ambas as pessoas estão genuinamente comprometidas. Não com o relacionamento apenas, mas com Deus primeiro. Se apenas um está disposto a mudar, não há base para construir. Se apenas um reconhece os problemas, não há caminho para a solução. Mudança real requer humildade de ambas as partes, submissão ao conselho piedoso e tempo para que transformação genuína aconteça. Mas sejamos honestos, muitas vezes a pessoa que está lendo isso, que está sentindo a convicção do Espírito Santo, já sabe que não é a segunda opção. Já tentou, já implorou por mudança, já deu chance após chance. E a outra pessoa ou não vê problema ou não está disposta a fazer o trabalho necessário. E você está se agarrando a uma esperança que não tem base na realidade. Tiago 1, versículos 5 a 8 nos instrui: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Mas peça-a com fé, sem duvidar. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Você precisa de sabedoria, e Deus promete dar. Mas você precisa estar disposto a obedecer o que Ele revelar. Não adianta pedir direção se você já decidiu que só vai obedecer se a resposta for a que você quer ouvir. Isso não é buscar a vontade de Deus, é buscar validação para a sua própria vontade. Vamos falar sobre algo que muitos não querem enfrentar: o custo de permanecer em desobediência. Porque há um custo. Sempre há. Você pode não pagar imediatamente, mas eventualmente a conta chega, e geralmente com juros. O custo pode ser sua paz, aquela tranquilidade interior que você tinha quando andava próximo a Deus. Foi embora, e nenhuma quantidade de atividades espirituais superficiais vai trazer de volta enquanto você permanecer em desobediência consciente. O custo pode ser suas oportunidades. Portas que deveriam abrir permanecem fechadas. Promoções que você merecia vão para outros. Negócios que deveriam prosperar murcham. Não porque Deus está te punindo, mas porque Ele não vai estabelecer você em um caminho que Ele não aprovou. Seria cruel da parte dele fazer isso, porque te prenderia ainda mais firme no lugar errado. O custo pode ser seu testemunho. Aquelas pessoas que te respeitavam espiritualmente agora veem inconsistência. Aqueles que poderiam ser alcançados através da sua vida agora se afastam porque veem hipocrisia. Você diz que serve a Deus, mas suas escolhas dizem o contrário.
O custo pode ser seu futuro. Anos que poderiam ser investidos construindo o que Deus planejou são desperdiçados tentando fazer funcionar o que Ele nunca aprovou. E tempo perdido não volta. Você pode receber nova misericórdia, nova chance, nova direção, mas aqueles anos foram embora. Provérbios 14, versículo 12 adverte: há um caminho que ao homem parece direito, mas no final conduz à morte. Parece direito, parece razoável, parece que vai funcionar, mas não vai. E você pode ignorar todos os avisos, todos os sinais, toda a convicção do Espírito Santo, mas não pode escapar das consequências das suas escolhas. Agora, aqui está a boa notícia. Não importa onde você está, não importa quanto tempo você desperdiçou no lugar errado, não importa quantos erros você cometeu, Deus ainda tem um plano para a sua vida. Ainda há esperança, ainda há futuro, ainda há possibilidade de recomeçar bem. Joel 2, versículo 25 promete: restituir-lhes-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus é especialista em restauração. Ele pode pegar os anos desperdiçados e transformá-los em testemunho. Pode pegar suas falhas e transformá-las em força. Pode pegar sua história quebrada e escrever um final redentor. Mas isso requer que você tome uma decisão. Que você escolha obedecer mesmo quando é difícil. Que você confie em Deus mesmo quando não vê o caminho completo à frente. Que você solte o que não é dele para poder receber o que é. E para aqueles que nunca se casaram, que estão esperando, que têm visto amigos se casarem, enquanto você permanece sozinho, ouça isto: sua espera não é desperdício, é preparação. Deus está trabalhando em você, está moldando seu caráter, está fortalecendo sua fé, está preparando você para o parceiro que Ele já está preparando para você. Salmos 37, versículo 4 nos encoraja: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Não diz que Deus vai dar tudo o que você quer no tempo que você quer. Diz que quando você se deleita nele, quando Ele se torna sua maior alegria, Ele atende os desejos do seu coração, às vezes mudando o que você deseja, às vezes trazendo exatamente o que você desejava no tempo perfeito. A chave não é conseguir um parceiro. A chave é estar tão satisfeito em Deus que você não precisa de um parceiro para ser completo. E quando você chega nesse lugar de contentamento verdadeiro, de plenitude em Cristo, então Deus pode confiar a você um relacionamento, porque você não vai idolatrá-lo. Você não vai fazer dele seu Deus. Você vai mantê-lo no lugar apropriado, importante, mas não supremo. Precisamos falar sobre algo que muitos evitam: o papel da comunidade na proteção contra relacionamentos errados. Porque Deus nunca pretendeu que você caminhasse sozinho em decisões tão importantes. Ele colocou você em uma família espiritual, em um corpo de crentes, em uma igreja, justamente para que houvesse cobertura, conselho, proteção. Mas vivemos em uma cultura de individualismo extremo. É minha vida, é minha escolha. Ninguém tem o direito de opinar. E sim, é sua vida. São suas escolhas. Mas suas escolhas têm consequências que vão além de você. Afetam sua família, afetam sua igreja, afetam seu testemunho, afetam gerações futuras. Eclesiastes 4, versículos 9 a 12 nos ensina: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você precisa de pessoas ao seu redor que possam ver o que você não vê, que possam alertar quando você está se desviando, que possam te ajudar a levantar quando você cair. Mas aqui está o problema. Muitos só querem conselho se for o conselho que querem ouvir. Só querem opinião se for a opinião que valida o que já decidiram fazer.
E quando pessoas piedosas, que te amam, que conhecem a palavra, que têm experiência, levantam questões legítimas sobre seu relacionamento, você se ofende, você se afasta, você os acusa de não entenderem, de não apoiarem, de serem judgmentais. Provérbios 12, versículo 15, nos confronta. O caminho do insensato parece-lhe direito, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Note, parece direito. Para você pode estar claro como cristal que esse relacionamento é de Deus. Mas se múltiplas pessoas piedosas, múltiplos conselheiros sábios, estão levantando bandeiras vermelhas, talvez, apenas talvez, você esteja errado. Talvez seus sentimentos estejam nublando seu julgamento. Talvez você não esteja vendo claramente porque está emocionalmente investido demais. Eu vi isso acontecer repetidas vezes. Jovem crente se envolve com alguém sem fundação espiritual sólida. Pais expressam preocupação. Pastor expressa preocupação. Amigos próximos expressam preocupação. Mas a pessoa insiste. Vocês não entendem. Ele vai mudar. Ela vai aceitar Cristo. Vou ser instrumento de transformação. E seguem em frente. Casam. E alguns anos depois estão destruídos. O parceiro não mudou, na verdade ficou pior. E agora estão presos em uma aliança que se tornou prisão. E a tragédia não é apenas o sofrimento pessoal. É que agora há filhos envolvidos. Filhos que crescem em lares divididos espiritualmente. Filhos que veem um pai servindo a Deus e outro zombando da fé. Filhos que ficam confusos sobre o que realmente importa. E o ciclo de comprometimento espiritual continua para a próxima geração. Provérbios 22, versículo 6 nos instrui. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Mas como você ensina seu filho a seguir a Deus de todo o coração, quando seu próprio casamento é um testemunho de compromisso com o mundo? Como você instrui em obediência quando sua vida é marcada por desobediência na escolha mais fundamental que você fez? Vamos falar sobre algo ainda mais profundo: a diferença entre amor e atração. Porque muitos confundem os dois. Atração é química, é hormônios, é aquela sensação de borboletas no estômago, é emocionante, é intensa, é real. Mas não é amor. Amor verdadeiro é escolha, é compromisso, é sacrifício, é colocar o bem do outro acima do seu próprio, é permanecer quando a atração diminui, é trabalhar através de conflitos, é perdoar repetidamente, é crescer junto em direção a Deus. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7 descreve amor verdadeiro. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olhe para seu relacionamento através dessa lente. É paciente ou impaciente? É bondoso ou tem crueldade? É orgulhoso ou humilde? Maltrata ou edifica? Procura interesse próprio ou serve? Se ira facilmente ou controla emoções? Guarda rancor ou perdoa? Se alegra com verdade ou com engano? Se a descrição bíblica de amor não corresponde à realidade do seu relacionamento, então o que você tem não é amor verdadeiro. Pode ser paixão, pode ser conveniência, pode ser medo de solidão, pode ser muitas coisas, mas não é amor como Deus define amor. E aqui está algo crucial. Você não pode construir casamento duradouro sobre atração apenas. Atração desaparece, hormônios se estabilizam, a emoção se normaliza, e quando isso acontece, se não houver fundação sólida embaixo, tudo desmorona. Mas quando há amor verdadeiro, quando há compromisso com Deus, quando há valores compartilhados, quando há respeito mútuo, então o relacionamento não apenas sobrevive, mas prospera através das estações da vida.
Agora, para aqueles que estão solteiros e esperando, deixe-me compartilhar algumas verdades essenciais sobre como reconhecer o parceiro certo quando ele ou ela aparecer. Primeiro, haverá paz, não ausência de nervosismo. É normal estar nervoso ao conhecer alguém novo, mas paz profunda. Aquela certeza interior de que isso está certo, que não há bandeiras vermelhas gritantes sendo ignoradas, que você pode ser transparente com pessoas que te conhecem bem, sem medo do que elas vão pensar. Segundo, haverá alinhamento espiritual. Não perfeição, ninguém é perfeito, mas direção compartilhada. Ambos buscando a Deus, ambos comprometidos com crescimento, ambos valorizando a igreja, a oração, a palavra. Você não tem que puxar essa pessoa em direção a Deus. Vocês estão caminhando juntos. Terceiro, haverá edificação mútua. Você se torna uma versão melhor de si mesmo ao lado dessa pessoa. Seus dons são encorajados, não sufocados. Seus sonhos são apoiados, não ridicularizados. Sua fé é fortalecida, não enfraquecida. E o mesmo é verdadeiro para ela ou ele. Quarto, haverá respeito das pessoas que te conhecem bem. Seus pais veem qualidade nessa pessoa. Seus amigos de confiança aprovam. Seu pastor reconhece o fruto espiritual. Não precisa ser unanimidade imediata, mas deve haver aceitação e respeito gerais. Quinto, haverá confirmação através da palavra e da oração. Quando você busca a Deus sobre esse relacionamento, há paz. Quando você lê as Escrituras, há luz, não condenação. Quando você ora, há confirmação, não inquietação. Filipenses 4, versículo 7 promete: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Essa paz deve estar presente em suas decisões relacionais. Não confusão. Não ansiedade constante, paz que guarda seu coração. Mas aqui está o que muitos não querem ouvir. Essa pessoa certa pode não aparecer quando você quer, pode não corresponder à lista superficial que você criou, pode não ser o tipo físico que você imaginou, pode não ter o histórico que você esperava, porque Deus vê o que você não vê. Ele conhece o que você precisa, não apenas o que você quer. E às vezes, Ele te dá algo melhor do que você pediu. Alguém que te desafia mais, te completa melhor, te ajuda a crescer mais do que a pessoa que você tinha em mente jamais poderia. Vamos falar agora sobre restauração e recomeço. Porque talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: é tarde demais para mim, já estou casado com a pessoa errada, já cometi o erro. Agora o que faço? Primeiro, respire. Há esperança. Deus não te abandonou. Ele não desistiu de você. E embora as consequências de escolhas erradas sejam reais, a misericórdia de Deus é maior. Ele é especialista em escrever capítulos redentores em histórias quebradas. Se você está casado, mesmo que tenha se casado fora da vontade de Deus, seu compromisso agora é honrar aquela aliança. Malaquias 2, versículo 16, declara que Deus odeia o divórcio. Uma vez casado, você fez uma aliança diante de Deus que deve ser honrada, exceto nos casos bíblicos de adultério ou abandono por parte do cônjuge descrente. Isso significa que você para de fantasiar sobre como sua vida seria melhor com outra pessoa. Para de lamentar sua escolha e começa a investir em fazer seu casamento funcionar dentro dos princípios de Deus. Você ora por seu cônjuge, você ama quando é difícil, você perdoa quando dói, você serve quando não tem vontade. Você confia que Deus pode transformar até mesmo um casamento que começou errado. 1 Pedro 3, versículos 1 e 2, fala especificamente sobre isso. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher,
observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Deus pode usar você como instrumento de transformação no casamento, não através de pregação constante, mas através de vida piedosa consistente. E isso vale para homens também. Efésios 5, versículo 25 instrui: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Amor sacrificial, amor que lidera servindo, amor que protege, honra, valoriza, mesmo quando não é correspondido da forma que você gostaria. Mas aqui está a verdade dura. Algumas pessoas são tão endurecidas, tão resistentes ao Espírito Santo, que não vão mudar. E você pode fazer tudo certo e ainda assim viver em um casamento difícil. Isso não é falha sua, é escolha deles. E Deus te dará graça para suportar o que Ele permite em sua vida. Agora, para aqueles que ainda não estão casados, mas reconhecem que estão em um relacionamento que Deus não aprova, a mensagem é diferente. Saia. Não vamos ver como as coisas evoluem. Não vou dar mais uma chance. Não, mas eu já investi tanto tempo. Saia, termine, corte limpo, porque cada dia adicional que você investe no lugar errado é um dia roubado do lugar certo. E sim, vai doer. Vai ser difícil explicar para a família e amigos, vai haver lágrimas, vai haver noites difíceis. Mas preferível é a dor da obediência do que o tormento da desobediência prolongada. Mateus 10, versículo 39 nos confronta. Quem achar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a achará. Às vezes você tem que perder o que pensou que queria para ganhar o que Deus planejou. Tem que soltar o bom para receber o melhor. Tem que morrer para seus próprios planos para viver no plano dele. E quando você faz essa escolha difícil, quando você escolhe obedecer mesmo custando tudo, algo acontece. Deus vê, os céus se movem, portas começam a se abrir, o que estava travado começa a fluir. Não imediatamente, necessariamente, mas eventualmente, porque Deus honra obediência. Deixe-me compartilhar algo sobre o processo de cura após terminar um relacionamento errado. Primeiro, haverá luto. É normal. Você está perdendo algo que era importante para você, mesmo que não fosse o certo. Permita-se sentir, permita-se chorar, mas não se permita ficar preso ali. Salmos 30, versículo 5 nos lembra: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Haverá uma noite de choro, mas amanhã vem. A alegria retorna, a vida continua, e você vai olhar para trás e agradecer a Deus por ter dado coragem para fazer o que era certo. Segundo, haverá tentação de voltar, especialmente nos momentos de solidão, nos momentos de saudade. Quando você vê casais felizes e se pergunta se fez a escolha certa, o inimigo vai sussurrar que você cometeu um erro, que era melhor estar naquele relacionamento imperfeito do que sozinho. Não acredite nessa mentira. Provérbios 26, versículo 11, adverte: como o cão que volta ao seu vômito, assim é o insensato que repete a sua insensatez. Não volte, não reabra o que Deus fechou, não desenterre o que Ele enterrou. Siga em frente, confie que Ele tem algo melhor. Terceiro, haverá um período de reconstrução, de redescobrir quem você é fora daquele relacionamento, de reconectar com Deus de forma mais profunda, de restaurar amizades que foram negligenciadas, de perseguir sonhos que foram adiados. Use esse tempo sabiamente. Não pule rapidamente para outro relacionamento tentando preencher o vazio. Deixe Deus curar você primeiro. Isaías 61, versículos 1 a 3, fala sobre a obra restauradora de Deus. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Ele me enviou para consolar todos os que andam tristes, para dar-lhes uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e manto de louvor em vez de espírito deprimido. Deus não apenas restaura, Ele transforma cinzas em coroa,
pranto em alegria, depressão em louvor. Mas isso requer tempo, requer processo, requer que você coopere com a obra que Ele está fazendo em você. Não pode ser apressado, não pode ser pulado. Você tem que atravessar, não contornar. Quarto, haverá lições a aprender. Pergunte-se, por que me atraí por essa pessoa? Que vulnerabilidades em mim me levaram a ignorar bandeiras vermelhas? Que mentiras eu acreditei sobre amor, relacionamentos, meu próprio valor? Que padrões eu preciso estabelecer diferente daqui para frente? Essas não são perguntas para autopunição. São perguntas para crescimento, para garantir que você não repita os mesmos erros, para que a próxima vez seja diferente. Salmos 139, versículos 23 e 24, é uma oração poderosa para esse tempo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Convide Deus para examinar seu coração, para revelar o que precisa mudar. E então, seja corajoso o suficiente para mudar. Quinto, haverá momento de estar pronto novamente. Não apresse, mas também não se esconda para sempre. Deus não te chamou para isolamento perpétuo. Ele te chamou para comunhão, para parceria, para o plano original de Gênesis 2, onde ele disse que não era bom que o homem estivesse só. Quando você estiver verdadeiramente satisfeito em Deus, quando você puder dizer honestamente que está completo nele, com ou sem parceiro, quando você estabeleceu padrões claros baseados na palavra, quando você está disposto a esperar pelo melhor de Deus, em vez de se contentar com menos, então você está pronto. E aqui está algo lindo. Deus não desperdiça nada, até mesmo aquele relacionamento errado que você teve, aquele erro que você cometeu, aquele tempo que você sente que perdeu. Deus pode usar tudo isso. Pode transformar em testemunho. Pode usar sua história para ajudar outros a evitar o mesmo erro. Pode desenvolver em você compaixão por aqueles que estão lutando com escolhas relacionais difíceis. Romanos 8, versículo 28 promete: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as coisas boas, não apenas as escolhas certas. Todas as coisas, até mesmo seus erros, quando entregues a Ele, podem ser trabalhados para o bem. Chegamos ao momento de decisão, porque tudo que foi dito até aqui não vale nada se não resultar em ação. Conhecimento sem aplicação é inútil. Convicção sem obediência é hipocrisia. Você sabe a verdade agora. A questão é, o que você vai fazer com ela? Se você está em um relacionamento que Deus não aprova, você tem uma escolha diante de você hoje. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje. Você vai continuar ignorando os sinais, sufocando a voz do Espírito Santo, tentando fazer funcionar o que Deus nunca aprovou? Ou você vai ter coragem de obedecer, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível? Deuteronômio 30, versículos 19 e 20 declara: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem a Ele. Escolha a vida, não o caminho fácil, não o caminho confortável, o caminho que leva à vida verdadeira. Para aqueles que estão solteiros e esperando, sua decisão é igualmente importante. Você vai manter seus padrões? Vai confiar no tempo de Deus? Vai resistir à pressão de se contentar com menos do que o melhor de Deus, só porque está cansado de esperar? Ou vai permanecer firme, sabendo que quem espera no Senhor jamais será envergonhado?
Isaías 40, versículo 31, já prometeu: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é sua promessa: força renovada, capacidade sobrenatural, energia que não se esgota. Tudo isso para aqueles que escolhem esperar no Senhor. E para aqueles que já estão casados, mas reconhecem que começaram errado, sua decisão é honrar a aliança que fez. Parar de lamentar, parar de fantasiar sobre e se, e começar a investir em fazer seu casamento glorificar a Deus, independente de como começou. Porque Deus pode transformar qualquer coisa quando você entrega tudo a Ele. Jeremias 29, versículo 11, é uma promessa para todos, independente de onde você está. Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem planos para você. Bons planos, planos de esperança, planos de futuro. Mas esses planos se desdobram quando você escolhe andar nos caminhos dele. Hoje é o dia de se quebrar todo o jugo de relacionamento errado que tem prendido você. Hoje é o dia de se romper toda a aliança emocional que não tem a aprovação de Deus. Hoje é o dia de você declarar sua liberdade e sua confiança completa nos planos divinos para a sua vida afetiva. Você não foi criado para viver em prisão relacional. Não foi criado para carregar o peso de um parceiro que está te puxando para baixo em vez de te elevar. Não foi criado para sacrificar seu destino no altar de um relacionamento que Deus nunca abençoou. Você foi criado para a parceria divina, para a aliança santa, para relacionamento que reflete o amor de Cristo pela igreja, para a união que glorifica a Deus e cumpre seus propósitos através de duas vidas entrelaçadas em submissão a Ele. E isso está disponível para você, mas requer que você tome decisões corajosas, que você estabeleça padrões bíblicos e não negocie, que você confie no tempo de Deus, mesmo quando parece longo, que você obedeça mesmo quando custa tudo. Hoje se quebra todo o espírito de urgência que tem pressionado você a se contentar com menos do que o melhor de Deus. Hoje se rompe todo o medo de solidão que tem levado você a escolhas erradas. Hoje se destrói toda a mentira do inimigo que diz que você não merece ou não vai receber o melhor de Deus. Você foi escolhido. Você foi separado, você foi comprado por alto preço. O sangue de Jesus foi derramado para garantir não apenas sua salvação eterna, mas também sua vida abundante aqui e agora. E vida abundante inclui relacionamentos saudáveis, santos, abençoados por Deus. Hoje você recebe sabedoria para discernir entre o que é de Deus e o que é apenas desejo carnal. Hoje você recebe coragem para fazer escolhas difíceis. Hoje você recebe fé para confiar que Deus tem algo melhor guardado para você. Hoje você recebe paz que guarda seu coração enquanto espera no tempo perfeito de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha do Rei. Você é herdeiro de promessas. Você é templo do Espírito Santo. Você é embaixador de Cristo. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você é mais que vencedor. Você é amado com amor eterno. Você é escolhido para propósitos grandiosos. E por causa de quem você é em Cristo, você não se contenta com relacionamentos que não honram sua presença em você. Você não aceita parceiros que não respeitam seu chamado sobre sua vida. Você não tolera tratamento que não reflete seu amor por você. Filipenses 1, versículo 6 declara com autoridade: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra em você e Ele vai completar, inclusive a área de relacionamentos, inclusive a escolha de parceiro, inclusive a formação de família. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Confie nele, obedeça a Ele, espere nele.
e veja a glória de Deus se manifestar na sua vida afetiva de forma que vai superar tudo que você imaginou ou pediu. Hoje você declara: não aceito o relacionamento que Deus não aprova. Não me contento com menos do que seu melhor. Não nego meu destino por medo de solidão. Confio que Ele tem planos de bem para mim e escolho andar nesses planos, não importa o custo. Isaías 41, versículo 10, é seu decreto final. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não tema dar o passo de obediência. Não tema soltar o que não é de Deus. Não tema esperar pelo tempo dele, porque ele está contigo. Ele é teu Deus. Ele te fortalece, ele te ajuda, ele te sustenta. Levante-se agora e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Seu relacionamento certo está vindo. Sua aliança abençoada está sendo preparada. Seu parceiro segundo o coração de Deus está sendo moldado. E quando chegarem no tempo perfeito, você vai agradecer por cada não que você disse ao errado, porque cada não ao errado foi um sim ao certo. Vá em paz. Vá com propósito. Vá com a certeza de que Deus nunca falha com aqueles que nele confiam. E a história do seu relacionamento será testemunho da fidelidade de Deus para gerações futuras. Amém.